bom dia! Começando aqui mais um Café com a Nutri. Todas as manhãs, às 7h50, trazendo informação sobre saúde e nutrição para você começar o seu dia aí cheio de informação, já mudando para melhor a sua alimentação, da sua casa, né, e da sua família. E hoje eu vou te, digamos, ensinar a comer, né? Vamos fazer as pazes com a comida. Essa semana eu tô pegando um pouquinho mais para falar sobre alguns comportamentos alimentares. E quando a gente fala na questão do comportamento, é saindo um pouco do alimento. Por quê? A gente pode comer todos os tipos de alimento, só que saber comer esse alimento. E é isso que vai fazer a grande diferença de você emagrecer, de você engordar, de você manter o peso, de você fazer boas escolhas alimentares. O alimento, ele é uma questão social, emocional, cultural, tem muitas coisas que envolvem um alimento. E eu não, né, não vou simplesmente falar assim, não, você nunca mais vai comer isso. A gente precisa ter o equilíbrio em relação a isso. Recentemente eu atendi um paciente que fez um teste de intolerância e deu assim quase todos os alimentos em graus diferentes, entre alto, médio e baixo grau. No consultório eu faço só que eu não faço de todos os alimentos, eu faço dos mais importantes. Mas na hora que eu vou pôr na prescrição, né, na hora que vai ser feito o plano alimentar, é balanceado com as escolhas, com a vida dele, né? Tem gente que, por exemplo, dá uma intolerância a leite, mas a pessoa fala assim, eu não consigo parar de tomar, né? Eu gosto de tomar, é um hábito que eu tenho já de muitos anos, na minha casa todo mundo toma. Então, como que a gente pode modular isso, né? Então, talvez trazer para um leite vegetal, talvez diminuir a quantidade, fazer de revezamento, então toma um dia, 4 dias não toma. Mas voltando nesse paciente, então tinha dado muitos alimentos intolerantes. E aí, ele não vai comer mais nada, né? Então, aprender a trazer o equilíbrio. Ontem mesmo atendi uma paciente que ela gosta do pão francês dela. E o foco dela não é emagrecer, mas sim questão de saúde. Então, ok, então vai manter o pão francês, mas não vai ser todos os dias, vai ser de uma maneira um pouco mais equilibrada, né? Pensando no objetivo principal dela. E o mais importante de tudo, quando a gente tem a consciência de o que a gente está comendo, a gente consegue equilibrar melhor isso e principalmente a quantidade. Porque por mais que um alimento seja inflamatório, seja industrializado, tenha um monte de química dentro dele, seja uma porcaria, para falar bem, né? Claro, se a gente souber comer essa porcaria, digamos assim, o nosso corpo não vai ser prejudicado. Por quê? Nós vamos equilibrar e comer de uma maneira adequada. E quando eu falo isso, eu falo da quantidade que a gente vai comer. E para a gente controlar a quantidade que a gente vai comer, nós temos sim que controlar o jeito que nós estamos comendo. Porque se eu como de qualquer jeito, eu vou comer a mais. Ontem mesmo eu dei 10 dicas de como diminuir o tamanho do seu prato. Hoje eu vou te mostrar como que a gente tem que comer. Para quê? Para que a gente consiga aproveitar esse alimento. Seja um chocolate ao leite, seja um brigadeiro, seja qualquer coisa aí que te dá mais prazer, mas que não seja, digamos, um alimento nutricionalmente adequado. Questão de restrição, né? Quando a gente faz aquele do 8 ao 80, então é aquela pessoa que resolveu que não come mais chocolate. Aí faz promessa, faz um monte de coisa. Aí quando acaba a promessa ou quando acaba, sei lá, o período que ela determinou, come a barra inteira de chocolate, come o pacote inteiro de bolacha. E não é esse o caminho é a gente ter o equilíbrio, saber comer, né? Então assim a gente vai não ter a compulsão, porque quem restringe muito, assim, né, de eu não vou comer, por exemplo, vai num aniversário, não, né, fica ali olhando aquele brigadeiro, sofrendo, não vou pegar, no final da festa come 10. Aí pronto, vem aquele sentimento de culpa, de incapacidade, isso é muito pior. Então você sabendo comer com equilíbrio, né, digamos assim, de uma maneira madura,
você vai poder comer, por exemplo, brigadeiro, chocolate, outras coisas de uma maneira equilibrada, sem ter esse sentimento de culpa e sem ter essa explosão dessa quantidade, que é isso que aí acaba você que quer perder peso não saindo do lugar, ou até mesmo engordando, ou tendo que sempre estar ali, né, viver em dietas, porque viver, né, se restringindo do máximo possível por não ter esse controle, ok? Então, quanto mais você entende, mais você começa a colocar. Quando a gente fala dessas mudanças, é mudança de hábito. Então, mudança de hábito, como eu disse ontem, não é fácil, mas você precisa, é um curto período. Assim como você acorda e vai escovar o dente, por exemplo, é um hábito que você adquiriu. Depois que você adquire esse hábito, é fácil levar. Então, vamos lá, né? Hoje a gente vai fazer um exercício aqui, tá? Então, eu trouxe uma bolachinha, que é essa bolachinha assim que muita gente come, que acha assim, nem tem caloria, posso comer à vontade, né? Mas não é assim, independente se essa aqui tem caloria, muita caloria, baixa caloria, se o chocolate é ao leite, é amargo, independente do tipo de alimento, a gente tem que saber comer. Se ele é saudável ou não saudável, a gente tem que saber comer as duas categorias. Porque se a gente, claro que com um alimento que não é saudável, a gente tem que ter um pouco mais de atenção, mas o ideal é fazer isso pra tudo, porque aí já cria um hábito mesmo e você mantém isso pra tudo, ok? Então vamos lá, pessoal que tá entrando, vamos aprender a comer. Então aqui eu peguei um toastzinho, então lembra, né? Sempre um prato, tá, pessoal? Sempre colocando no prato, porque é uma maneira da gente descansar, né? Olhar pro prato e ver. Então, quando é pequeno, assim, a gente sempre tenta quebrar pra colocando menos quantidade na boca. Esse aqui ele não tem cheiro, mas, por exemplo, se você vai comer um chocolate e tudo mais, tenta já, assim, antes de levar a boca, já, né, dar uma respirada pra você sentir isso e já começar a... Opa, voltou. Deu uma quebradinha aqui. Acho que voltou, né, pessoal? Já ativar aí a parte sensorial. Então, eu mordi um pequeno pedaço. Sente a crocância. Sente o sabor. Então, dentro da sua língua, as papilas, joga para um lado, joga para o outro lado da boca, engole, sente esse alimento descendo de uma maneira devagar. Isso vai fazendo com que o seu cérebro já vá percebendo e você vai comendo devagar. É importante sentir a textura. Então, primeiro começa com o odor, depois você vai sentir a textura desse alimento, depois você vai morder e vai sentir o sabor, e depois você vai sentir ele descer. Então, tem que fazer essas 4 etapas, tá? E aí, você pode sim dar pequenas goladinhas, né? Por exemplo, num café, então dá um golinho para ajudar, né? E dar uma respirada. Isso vai fazendo com que dê mais tempo do teu cérebro estar entendendo o que você está ingerindo. Aí, o que acontece? Você tá, por exemplo, na festa de aniversário comendo brigadeiro e começa a comer o brigadeiro e não faz isso. Então, sempre, sempre, sempre tente colocar no prato e dividir ele com a própria mão para ir comendo devagar. Chocolate, né, que a gente acaba dando vários pedacinhos. Pega um pedacinho pequeno na sua mão, não pega... Se você pega um pedaço muito grande na mão, você acaba comendo mais rápido. Então, pedaços pequenos na mão e pequenas mordidas. O restante no prato para você ir visualizando. Então, pegou a porção, uma porção no prato e pedacinhos pequenos na mão. Desse pedacinho pequeno vai dar menores mordidas para fazer. Primeiro o odor, depois a textura, depois o paladar, depois sentir esse alimento descendo. Tem que ir praticando isso, praticando, vai indo, que depois você vai ver que isso vai se tornando automático. Lembrando, quanto mais porcaria, digamos, é o alimento, mais você tem que fazer esse exercício. Para quê? Para que você vá se habituando a fazer isso. Fazendo isso, você tem um controle. Eu tinha uma paciente que comia um pacote de bolacha recheada no trânsito, né? Então, o que acontecia? Ela não estava vendo o que ela estava comendo, comia, né, tudo e nem sentia, ia sentir o sabor na última bolacha. Então, quando a gente come devagar, a gente pode sim comer a bolacha recheada, comer o chocolate de leite, seja lá o que for,
mas de uma maneira consciente. Por quê? Você comer uma bolacha recheada não tem problema. Agora, você comer meio pacote de bolacha recheada, sim, vai ter problema. Então, saiba comer, pratique o exercício de mastigação, leve isso para o seu dia a dia, leve isso para sua família, seja o exemplo, trazendo mais essa questão dessa consciência alimentar. Assim você vai poder, né, desfrutar mais, né, da comida mesmo, da parte emocional, né, social, mas sem sair da linha. Então, o grande segredo é você saber pegar a quantidade certa e saber mastigar, porque é isso que vai fazer com que você consiga comer de tudo de uma maneira equilibrada. Fechado? Odor, textura, sabor e sentir o alimento descendo. Vamos praticar isso, coloca isso já no seu dia hoje e vai levando para o seu dia a dia e para sua família, né? Também marca lá aquele amigo que come desesperado, para também, né, adquirir novos hábitos aí, ok? Um beijo, pessoal, um excelente dia. Espero que realmente vocês consigam colocar isso em prática, que esses são os grandes segredos aí pra gente conseguir comer de tudo, e manter o peso, até mesmo emagrecer e ter saúde, ok? Um beijo, aguardo vocês amanhã às 7h50 da manhã aqui com o Café com a Nutri.